Obrigado pela presença de vocês, obrigado dos organizadores por essa conferência magnífica e muito estimulante. Eu vou falar em francês, minha língua natal, sou o único francês na sala por enquanto, mas normalmente os franceses vão chegar. Eles não falam português e por isso eu vou falar o francês, que eu falo melhor do que o português. A minha ideia geral, então, é fazer uma conexão entre problemas de filosofia da lógica, de lógica filosófica e a filosofia de Granger. Eu quero entender e tentar explicar Granger. Por quê? Porque Granger me parece interessante para poder entender um problema particular que é, por exemplo, a negação. A negação, que é um assunto muito importante e interessante na lógica, e que eu vou tentar explicar como Granger interpreta ou explica a negação lógica. Ele fala da negação lógica. Eu vou então colocar em dúvida a distinção que faz Granger entre uma negação lógica por um lado e uma negação não lógica ou linguística por outro lado. Essa distinção já é duvidosa. E por que me interessa? Tá. Eu vou fazer como uma série policial. Você sabe quem é o criminoso desde o início, mas vocês querem saber o porquê que ele é o criminoso. Então a gente tem que tentar descobrir por que essa conclusão final ela é válida. Então, por que Granger é interessante? Vou começar por aí. A primeira parte eu vou explicar a relação dos conceitos filosóficos de função e de objeto, que são muito importantes para mim, não só para entender Granger, mas para poder fazer filosofia lógica de forma geral. A tipologia da negação, eu vou passar rapidamente falando dos tipos de negação, porque tem muitas negações diferentes. Como um ser humano em termos de nacionalidade, tem muitas nacionalidades, tem português, francês, bom, também tem muitas negações. Então, por que e quais são as negações? Mas para Granger tem dois tipos de negação, a radical e a aplicada. Por que essas distinções? Porque para ele a significação da negação depende da estrutura do objeto no qual a negação se aplica. Então, mais a estrutura é complexa, mais vocês têm negação. E o problema é que quando ele fala de uma estrutura, ele quer dizer o quê? Ele vai definir a estrutura em termos de relação, função do objeto. O objeto da negação é o quê? E sua distinção entre negação radical e negação aplicada é pertinente em lógica contemporânea. Em seguida, vou falar do objeto lógico, que é um objeto lógico, porque Granger define a negação em termos de objeto lógico. A negação porta sobre um objeto lógico e a complexidade da estrutura determina o número de negações diferentes que teremos. Então, tem que entender o que é o objeto lógico para saber o que Granger quer dizer. E para concluir, então, vou fazer uma parte na noção de estilo que é importante para Granger e eu vou tentar falar também, vou tentar defender aqui uma semântica da álgebra. E eu gostaria que esses modelos fossem interessantes para explicar Granger e para poder fazer um trabalho de tradução de sistemas lógicos. É um método. Bom, tem inferencialistas de lógica que não falam disso como uma função de verdade. A verdade e a falsidade é um processo de prova. É uma outra forma de fazer a lógica. Aqui eu tenho meu estilo de lógica, que parece um pouco um Granger, e essa forma de fazer a lógica me parece interessante. Esse é o objetivo geral. Espero ter tempo de fazer tudo. O Granger é interessante, e aí eu vou tentar explicar duas teses centrais de Granger com as quais eu concordo e dois pontos que eu não concordo. A dupla tese de Granger que eu concordo é a importância da noção de estrutura em lógica
e o caráter a posteriori. O que quer dizer que os teóricos vão construir uma estrutura, a estrutura não é imposta ao teórico, mas ele escolheu dentre várias estruturas. Então o teórico ele vai fazer o que ele quiser? Ele vai definir a negação como ele quiser? Não. É claro que não. Tem diferentes estilos de métodos para poder fazer a lógica. E aí vai falar de diferentes tipos de trabalhar a lógica. E são esses daí que vão mostrar que o estilo é importante. Fazer lógica pode levar a um resultado idêntico a outra forma de fazer a lógica. Nós podemos ter um teorema com um quadro de verdade, ou com método de árvores, etc. Mas a questão é que a forma de chegar a um resultado produz uma lógica comum, ou a forma de chegar a um resultado produz uma característica, uma lógica característica. É uma situação um pouco especulativa, mas é para levantar a importância da estrutura para Granger. Granger é importante porque ele introduziu a filosofia analítica na França, com outros filósofos franceses, que não são muito numerosos, na verdade. Tem, por exemplo, Jaurès, Marcel Guerroux, que não foi considerado como tal, mas ele se interessava pela noção de verdade filosófica e também estrutura. Mas as estruturas não são as mesmas que as de Granger. Tem outro filósofo francês também, da filosofia analítica, e aí eu quero dizer a filosofia anglo-saxônica, o Frege, todos esses que introduziram a análise da filosofia. Tinha Jean-Luc Guattari também, Rodin Blochet, Rouget também, que promoveram essa forma de fazer a filosofia através da linguagem, e para eles a linguagem é muito importante para fazer a filosofia, porque a linguagem não é só uma coisa estruturada, como também tem forma. A questão aqui é forma de quê? E a estrutura de quê? Quando falamos de linguagem, é muito vago, então vou tentar precisar mais as coisas. E é por isso que Granger me parece tão interessante. E quando ele fala de lógica, filosofia analítica, eu tenho uma referência na cabeça de Jean-Claude Marcel, que apareceu não tem muito tempo. E ele dizia que... Ele repetiu uma distinção feita de Kevin Minigan, que é um analista. E ele define a filosofia analítica e a filosofia continental assim, que quando perguntamos a um filósofo sobre o que ele está trabalhando, o analista vai falar com o enunciado de um problema e o outro vai falar com o nome próprio. Então, se ele estiver falando a verdade, fala, vou fazer um trabalho de filosofia analítica, vou ver o problema e vou ver em que Granger é interessante, porque ele vai ter um problema e sua resposta, então, na questão de estrutura é muito pertinente. Esse é meu ponto de partida. E a primeira coisa que eu falei, então, vou falar da distinção de função e objeto. E essa distinção foi feita, como vocês sabem, foi feito com Gottlob Feder. Tinha conceito objeto, em 1891, que vai falar do sentido anunciado numa linguagem, mas não somente, é a proposta. O referente, a denotação e o referente tem um valor de verdade. Você também pode aplicar o mesmo caminho nos conceitos, por exemplo, dos indivíduos. Você pode dizer que o sentido de um predicado é uma propriedade e o seu referente é um conceito. Depois vai causar problemas, como por exemplo de Chevalier, se é só um objeto, um conceito. Bom, são questões técnicas que eu não vou trabalhar agora, mas isso é para dizer que para entender bem o trabalho de Granger, precisamos ler Granger através do trabalho de Frege. E eu acho que Granger foi influenciado, de certa forma, pela filosofia da lógica de Frege, porque ele apresentou um axioma. O lógico polonês
que falou que tinha um axioma de Frege que tinha duas partes. A primeira parte consistia em dizer que o referente de um enunciado como um ponto negro é uma referência e tem valor de verdade, e só tem dois valores de verdade possíveis, verdade e falso. E depois Foucault ele criticou essa noção. Ele disse que para ele a referência não é uma verdade, é um fato. E aí ele vai criar uma lógica na qual o referente não é um valor de verdade, mas é algo que vai mudar a propriedade de sua lógica. Então eu vou fazer o contrário do que ele fez. Eu vou reconhecer a ideia de Frege, que tem esse valor de verdade. Então eu vou usar uma lógica multivalente, polivalente. Mas tem muitos problemas de lógica polivalente que são interessantes. Por exemplo, qual é o significado de um valor que está além da verdade e do verdade e falso? Eu vou tentar explicar isso, e explicando o que é valor de verdade, eu vou definir uma estrutura. E definindo essa estrutura, eu vou encontrar um meio, como fez o Granger, que a definição da negação ela é baseada na complexidade da estrutura de um objeto, e esse objeto é o valor da verdade. Esse é o objetivo. Outro filósofo francês importante para tentar entender como Granger faz ou pensa sua lógica é o Jean Monnet-Junot, que ele trabalhou nas suas obras matemáticas duas formas de trabalhar a lógica, considerando a lógica como linguagem universal e falando que não pode sair dessa linguagem, e tudo que você explica na lógica está dentro dessa linguagem, e a outra forma era por cálculo, o que quer dizer que a relação entre linguagem e o modelo pode ser variado. Pode ter diferentes modelos e podemos brincar com os modelos. Se não brincar com os modelos, vocês são universalistas, porque você está imerso dentro de um só modelo, e isso diz que você não pode fazer semântica de outra forma. Quer dizer que Frege não tinha função de avaliação, porque não tem sentido conceitualizar uma relação que não é única. É uma coisa que não dá para falar a respeito. E Granger faz a lógica como um algebrista, que foi colocado, que foi trabalhar na história da lógica. E essas pessoas fazem lógica enquanto um cálculo. Podemos variar os modelos, mas o que é interessante em Granger é que ele faz a lógica como algebrista, mas ele pensa a semântica como universalista. O que quer dizer? Podemos variar os cálculos e as relações entre uma linguagem e um modelo. Em Granger, podemos fazer isso em Granger, porque a estrutura pode variar, mas Granger se limita a uma só estrutura, que é a estrutura que você faz a distinção das proposições verdadeiras e falsas. Faz um pouco como quando que diz que ele disse que só a lógica bivalente que tem sentido, que é útil para fazer a ciência e elegante ao mesmo tempo. É uma dicotomia entre verdadeiro e falso, é muito mais elegante, era um argumento estético para justificar a bivalência. E Granger explicou essa bivalência da forma que eu vou mostrar para vocês. A negação. Então eu proponho definir a negação pela letra N. É uma função. É uma função entre dois objetos. Temos o valor de um conjunto de início, um input, e um valor de chegada, que é o output. E essa definição então, isso quer dizer que vocês vão excluir uma definição intencional. Intencional com a lógica.
com S, vai ser definido como S. E essa definição pode ser aplicada em qualquer... É uma propriedade do conjunto da negação. Não vou definir a negação com uma mesa, como T se torna F, F se torna T, como a lógica clássica, mas isso é a negação. Bom, é claro que vão ter problemas com essa definição, porque parecem ter contra-exemplos. Imagine que você trabalhe com a lógica com 3 valores de verdade. Então vou colocar aqui arroba. E aí vocês podem interpretar de 2 formas diferentes. Vocês podem falar que é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Dolphin, em inglês. E você pode falar que não é nem verdadeiro nem falso. Se vocês aplicarem então a tabela de verdade e aplicar a negação, nesse caso, a maioria dos sistemas trivalentes, em que o falso é isso, que a gente chama de global value e gap value em inglês, e temos a mesma tabela de verdade, que vamos transformar o verdadeiro em falso, o falso em verdadeiro, mas o valor intermediário não muda. E aí minha definição de negação não funciona mais. E aí a minha definição de negação é falsa. Não, eu não acho que seja, porque temos que olhar a estrutura do valor da verdade para poder entender que tem operações que fazemos nos valores da verdade, negação, a afirmação também, que é um operador. E são essas operações que explicam por que, quando trabalhamos no sistema trivalente de Kleene, no sistema de Lukasiewicz, L3, de Priest, a lógica do paradoxo. Então, é essa questão para negação. Então, vamos ver que essa questão da verdade que temos que olhar com cuidado. Bom, tem que olhar com o microscópio para olhar bem de perto por que essa estrutura é tão complicada. Então, essa forma de definir a negação criou uma polêmica em 1985, num artigo conhecido no meio de Slater, que se chama Power Consistent Logics, com ponto de interrogação. Aí ele trabalha a definição para consistente. E aí ele diz que se essa tabela verdade é verdadeira, a negação para consistente não é uma negação. Por quê? Porque quando você substitui esse operador intermediário, esse valor intermediário pelo valor B, verdadeiro e falso, a negação verdadeiro e falso ao mesmo tempo é verdadeiro e falso. Então, pegando um exemplo de enunciado simples, o enunciado é dia. Pegamos esse enunciado no amanhecer e no final da tarde. Esse enunciado é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. É meio verdade e meio falso. E podemos dizer isso a mesma coisa no final da tarde. É verdade que está de dia ainda e não é dia ainda. Não é dia mais. Isso por causa da definição de dia, né? Isso é uma forma de tentar explicar por que o valor da verdade verdadeiro e falso pode encontrar interpretações diferentes. Então, verdadeiro e falso consiste em dizer, então, que a global value esse valor que é interpretado como verdadeiro e falso é um par de valores que é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, com 2 elementos. Então, quando olhar de perto, esse valor B é um conjunto de valores, verdadeiro e falso. E o que diz é que essa negação
que é definida como a tabela verdade aqui, não é uma negação, porque essa negação não forma uma relação contraditória. Então, outro conceito importante é a contradição. Por quê? Porque se a proposta é verdadeira e falsa, essa negação é falsa e verdadeira, ou seja, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro é um conjunto então aqui. Então, a ordem no conjunto não importa, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro quer dizer a mesma coisa. Então, não tem uma relação contraditória e, portanto, não é uma negação. Seu argumento é claro que não é válido porque tem outras formas de definir a lógica para consistente sem usar essa tabela verdade. Podemos usar valores subestruturais e mostrando que sem usar essa tabela verdade podemos definir uma lógica para consistente, uma lógica em que o teorema da explosão não é válido. E eu vou voltar nisso se eu tiver tempo. A resposta então Humphreys nesse artigo, a proposta é de então essa proposta verdadeira e falsa é uma proposta que é verdadeira e falsa, ou seja, é falsa. Então, em um sentido, podemos dizer que essa negação faz verdadeiro e falso. Mas você disse que esse argumento não é válido porque consiste em confundir dois tipos de valores. E aqui eu estou voltando a Susco, o polonês, que temos que fazer a distinção dos valores algébricos e lógicos. O que é um valor algébrico? Bom, então tem três valores de verdade: verdadeiro, só verdade, só falso, verdade e falso. E atrás desses valores algébricos temos o valor lógico. E o que é esse valor lógico? É que o verdadeiro que é preservado. Ele preserva a relação de consequência semântica. Quando você diz que uma relação é verdadeira e falsa, esse valor contém o verdadeiro. Então a noção de verdade está inclusa dentro desse valor de verdadeiro e falso. Esse valor, esse elemento do valor verdade e falso, é o que chamamos em Susco de valor lógico. E o que diz Susco é que uma negação tem que ser um operador que transforma o valor lógico verdadeiro em valor lógico falso. O que quer dizer que se você tem um valor designado que preserva a consequência semântica no início, você tem que ter um valor não designado se você aplicou uma negação. Se você tem um valor não designado no início e no final, você não tem uma negação. Então, isso é o que vai dizer Slater. Isso realmente são algumas dificuldades que eu coloquei aqui. Negação, lógica, valor designado. Mas esse vocabulário todo é importante para poder entender a que medida a negação para consistente é uma negação por inteiro. Slater vai dizer que não é uma negação inteira, as a whole. Então, o objetivo é ver como o Slater funciona na sua estratégia que consiste em dizer que a negação para consistente não é uma negação. Ele usou a teoria das oposições como uma ferramenta conceitual para poder entender o argumento. E o que é uma contradição? Na teoria de Aristóteles, nós temos relações lógicas entre propostas. Proposta ou enunciado, e eu não faço a distinção dos dois aqui nessa exposição. Talvez possamos falar disso mais tarde. Mas se são contrários, se as duas sentenças são contrárias, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se temos aqui o valor de início, então a proposta contrária é falsa. E é isso. É a condição única para definir a contradição, a contrariedade. A contradição são duas. Se você chegar a uma proposição no início, a contraditória tem que ser falsa, e se tiver uma falsa no início, a negação dessa proposta tem que ser verdadeira. Duas condições. Então já é muito mais complexo. Tem uma estrutura mais complexa para poder definir a contradição com relação à contrariedade. A contrariedade é uma subparte da definição funcional da contradição. Tem duas partes aqui. Uma condição da contrariedade
E da contrariedade só tem uma, da contradição são duas. A terceira relação que interessa a Slater é a subcontrariedade. Duas propostas não podem ser falsas ao mesmo tempo. É o dual da contradição. Da contrariedade, perdão. Então aqui tem uma outra condição, que se você tem uma sentença falsa no início, o subcontrário vai fazer um verdadeiro. E é tudo, é como a contrariedade. Uma só condição para poder definir a relação lógica da subcontrariedade. Slater disse o quê? Que a negação paraconsistente do sistema de Priest é uma negação subcontrária e não contraditória. E por causa disso, por causa dessa definição, que é como função que tem valor de verdade. Então, Granger, nisso tudo ele está onde? Ele vai dizer que tem diferentes estruturas que permitem definir diferentes negações. E então, como definir um sistema lógico? Podemos definir um sistema lógico em função dos seus valores de verdade, da sua linguagem, dos seus teoremas, etc. E aqui, eu vou supor que dois sistemas lógicos são idênticos se e somente se eles tiverem o mesmo teorema. O problema é que imaginemos que dois sistemas lógicos sejam imensuráveis. Não podemos traduzir, então, um primeiro sistema em outro sistema. Então, como saber se eles são idênticos? Talvez que eles sejam, mas não podemos saber. Para saber se dois sistemas lógicos são idênticos, eu preciso de um quadro geral comum, um manual de tradução, no qual dois sistemas lógicos podem ser traduzidos em uma linguagem comum. E o objetivo dessa exposição é construir um quadro semântico, um modelo, no qual os diferentes sistemas podem ser traduzidos e cada sistema lógico contém, então, um operador diferente do outro. O que faz com que eles não sejam o mesmo e, bom, não somos o mesmo porque não temos as mesmas pernas, os mesmos olhos, etc. Então, a mesma constante lógica não vai ser a mesma. Bom, em geral, acreditamos que seja a negação que permite fazer a distinção entre a lógica clássica ou a lógica paraconsistente de Granger. Mas é ver que esses sistemas lógicos não são distintos pela significação da negação, mas pela significação da afirmação. Então vocês têm dois operadores de afirmação diferentes. Isso pode parecer barroco, mas porque o operador da afirmação é normalmente um operador inútil. Por quê? Porque o operador da afirmação, se vocês aplicarem numa sentença verdadeira, a sentença é verdadeira. O falso, falso. Então, para que serve usar uma afirmação? Eu vou mostrar que esse operador de afirmação ele não é redundante e ele vai transformar o valor de entrada em outro valor quando a estrutura de interpretação da linguagem é multivalente, é polivalente. Então, temos que ir além do verdadeiro e falso. E é interessante ir além do verdadeiro e do falso para poder comparar e traduzir diferentes sistemas lógicos numa mesma linguagem. Se vocês fizerem isso, vocês vão então mostrar que a polivalência é interessante e que Granger está errado de se limitar a uma estrutura bivalente da lógica. Há outras estruturas, ele sabe disso, mas ele erra ao usar só a estrutura bivalente. Quando dissemos que dois sistemas lógicos são intertraduzíveis, nós supomos que a linguagem é comum. Não podemos dizer que duas linguagens dizem a mesma coisa se não sabemos como traduzir. Então, a gente precisa achar uma linguagem comum para encontrar esse alvo. O que quer dizer que a paraconsistência, que a lógica clássica de reformular o que quer dizer essas diferentes para essas diferentes pessoas o conceito de verdade e de falso. A verdade e a falsidade não é a mesma coisa. Para um paraconsistente ou para um lógico clássico. Eu estou fazendo esse gesto porque um lógico clássico quer dizer o quê? Geralmente, dissemos que um lógico clássico é uma pessoa que tem dois valores de verdade para poder interpretar as sentenças. Podemos fazer como faz da Costa, sistemas de hierarquia para sistemas, em que temos o verdadeiro e o falso.
mas que tem também o princípio de explosão no sistema minimal 0, e depois não tem mais sistema de explosão quando define a negação de uma outra forma. O sistema de Da Costa é um sistema não verifuncional, que não respeita a função de verdade. A linguagem que eu vou propor é de verifuncionalidade. Mas a função que eu vou aplicar aqui para poder traduzir a lógica são funções parciais. Quer dizer o que? Uma função parcial é que, se vocês pegarem, por exemplo, a negação clássica, como é definida em semântica, transforma o verdadeiro em falso e o falso em verdadeiro. Não sei se vocês estão de acordo, mas imagine uma lógica em que uma função transforma o verdadeiro em falso e acabou. Se tiver uma função parcial, podemos chamar de semifunção. Eu não sou matemático, então não vou arriscar falar besteira aqui, mas é uma função que se aplica a um subconjunto de valores. E essa estrutura parcial tem uma definição diferente da que vimos ontem, mas vai permitir traduzir linguagem lógica uns nos outros. Se temos uma função total, não podemos fazer esse trabalho de tradução. Então, a estrutura é importante para poder fazer lógica, e Granger tem razão. Mas Granger limita essa estrutura em bivalência, e aí ele erra. Então, o seu estilo de lógica não é o meu. Eu penso que é diferente. Então, quando traduzimos fórmulas, vamos usar variáveis e conectores. É uma linguagem. Então, temos, por exemplo, é dia e não é dia. A gente vai traduzir como P e não P. P é uma sentença atômica e a negação da sentença atômica. E quando fazemos isso, supomos que P significa Φ. Desculpa, Φ. Então vou falar Φ é uma sentença qualquer. Se introduzirmos Φ na fórmula lógica de sentença, vamos dizer que é a mesma coisa que Φ seja verdade. Se escrever a negação de Φ, quer dizer que Φ é falso. Esse manual de tradução entre linguagem lógica e linguagem natural é uma linguagem que supõe deflacionismo, que é a ideia que o conceito de verdade não tem substância, não tem conteúdo. Dizer que, como dizia Frege, que uma flor é rosa é verdade é a mesma coisa que dizer que a flor é rosa. Não tem nenhuma diferença de significado. Então, quando você propõe uma sentença em uma teoria, em um subconjunto de linguagem, em que as sentenças são verdadeiras, tem uma coleção de sentenças, e essa coleção é uma coleção de sentenças verdadeiras. Mas acreditamos que isso seja redundante. Então, não vale a pena ficar falando que é verdadeiro. Mas tem pontos substanciais, ao contrário da teoria deflacionista, o conceito de verdade é importante. Então, tem forma de defini-lo. Eu defendo uma teoria epistêmica da verdade que não é deflacionista, porque eu preciso distinguir dois conceitos diferentes, a falsidade e a não verdade, ou a falta de verdade, que não é a mesma coisa que a falsidade. Se não fizer essa distinção, você tem a teoria do julgamento de Frege. E aí ele não tem a necessidade de fazer essa distinção. Mas se você fizer linguística, se você fizer uma teoria anticionista ou semântica, você tem que fazer a ausência de prova com a prova da negação. Não ser capaz de provar uma sentença não quer dizer que essa sentença seja falsa, porque o conceito de verdade e de falsidade não tem o mesmo significado que o conceito de verdade e falsidade do ponto de vista clássico, por exemplo. A ausência de prova, a ausência de verdade não é suficiente para a teoria clássica para provar a falsidade. Mas a verdade não me impede de provar a falsidade no paraconsistente. Essa relação entre verdadeiro e falso muda entre os tipos de agente, entre os locutores, podemos dizer assim. E eles não vão usar os mesmos valores de verdade. Eles vão usar outros objetos lógicos para fazer lógica, porque a estrutura dos valores de verdade não é a mesma.
Essa é a distinção de Granger, de radical e negação aplicada. Se fizer um inventário da negação, pode demorar muito tempo, porque tem a negação clássica não clássica, negação paraconsistente, linear, Boolean, a negação negança, a negação infinitança, a negação antiga, epistêmica, externa, interna. E dá para continuar assim, mas para mim, o meu problema, quando é que devemos parar essa enumeração de negações diferentes e quando mostrar que essas negações são negações? Se eu tivesse 15 pares de meia na frente, nós sabemos todos que são meias. Elas têm propriedade comum. Mas o problema da negação é a mesma coisa. Como mostrar que diferentes negações são negações e que são diferentes? A partir dessa definição da negação. É o ponto comum dessa negação, mas vão se distinguir por produtos de função parcial diferente. Quer dizer que cada negação para consistente, ou para completa, ou linear, correspondem a sistemas diferentes. Então, como definir a negação clássica? A negação clássica é se uma proposta não é verdadeira, ela é falsa, e se ela não é falsa, ela é verdadeira. Então, se vocês aplicarem essa definição da negação clássica numa linguagem de 4 pontos de verdade, aí vocês vão voltar à condição de verdade em um quadro que não é bivalente, porque tem 4 valores de verdade, mas vocês vão ter os teoremas clássicos em um quadro que não seja bivalente também, que não é bivalente. Conclusão, a lógica clássica não é lógica bivalente. Da mesma forma, você pode ter uma lógica não clássica num quadro bivalente. Então, o número de valores de verdade não é uma condição suficiente para definir uma linguagem clássica. Então, para retomar Granger, Granger diz que é a estrutura do objeto no qual se aplica a negação que justifica a diferença entre negações. Então, se um objeto lógico tem uma estrutura diferente de outro objeto lógico, vocês vão ter diferentes negações. Isso é no artigo Contradição de 88. E aí ele se interessa a 4 tipos de negação, em particular, a negação clássica, a intuicionista, a quântica e a paraconsistente. O que diz Granger, por exemplo, é que a negação quântica é uma negação que é usada em um modelo que é o subespaço de Hilbert, que permite invalidar a tese de distribuição da conjunção. Permite explicar a diferença entre momento e velocidade. E momentum é o tempo no espaço para um físico quântico. E o que quer dizer para Granger que o modelo de interpretação para poder explicar a negação quântica e a clássica. Por exemplo, você não tem o mesmo modelo. A negação paraconsistente de Aristóteles e depois a negação clássica é a negação radical. Por quê? Porque Granger diz que a negação radical é uma negação que se aplica a um objeto sem forma. É um objeto amorfo. Um objeto a que se aplica a negação clássica não tem estrutura. Ele é estruturado, ele é simples. Ele é como um ponto no vácuo de Wittgenstein. Você tem dia, noite, noite, dia. Você tem um botão para acender e apagar a luz. Isso é a negação clássica para Granger, porque nós temos um estado ou outro, mas não pode ter os dois ao mesmo tempo. Você não pode ter no espaço lógico de Wittgenstein um ponto negro e a ausência de um ponto negro no mesmo lugar. E a diferença entre a negação clássica e a negação paraconsistente intuicionista é a complexidade do modelo.
não tem um espaço lógico para poder explicar a negação quântica. Vocês têm coisas mais complicadas. Pode ter estrutura mais complexas no modelo. Você tem uma tríplice. Então você tem o verdadeiro, o falso, o super verdadeiro, e você pode definir relações com relação ao valor. Se você tiver 4 valores de verdade, você tem um tri em Heisenberg que tem o verdadeiro em cima, o falso embaixo, e no meio o nem verdadeiro nem falso, verdadeiro e falso. Então esses dois valores são iguais, o que quer dizer que um não é superior ao outro na estrutura de ordem. E então tem um âmbito diferente da lógica clássica, e o que explica por que um teorema é válido ou não. Granger fala de duas estruturas quando ele fala de negação, seja a estrutura de um modelo que é mais ou menos complicado, ou a estrutura de um outro objeto importante quando fazemos a lógica, que é a proposta. A sentença, desculpa. Então, presença e ausência é a negação clássica. E o que diz em seguida Granger, que é a estrutura da fórmula que pode também explicar diferentes negações. Aqui tem 3 tipos de relação de ordem que permite explicar 3 negações. Verdadeiro para falso, e o falso em verdadeiro tem uma dupla negação. Você faz 1, 2, que é uma negação involutiva para o clássico. Aqui tem 3 valores de verdade. Esse aqui é o modelo topológico que tem um artigo de Schwarzy, que fala da geometria da negação, que vai falar dos diferentes operadores da negação, como é aplicado no espaço, em um espaço dado. E aqui a negação trivalente. Imagine uma folha de papel, você tem o verdadeiro e o falso, você transforma o verdadeiro em falso, mas se o valor intermediário tiver no papel, você dobra o papel, vocês vão ter o mesmo valor, porque o valor está no meio da folha. Então esse modelo explicaria a negação trivalente. Aqui é uma negação cíclica. É a negação do 1 é 2, do 2 é 3, do 3 é o 4, etc. Essa negação pode ser explicada por esse operador? Sim, mas eu preciso de mais tempo para explicar. Então, quanto tempo me resta ainda? Então, para resumir, tem uma linguagem comum, com valores de verdade. Eu tenho que passar rápido, desculpa. Mas para explicar, é que Granger diz que tem estruturas diferentes que vão explicar diferentes negações. E a ideia é que os valores de verdade, eu realmente não tenho tempo de falar tudo, mas o valor de verdade é isso. Nós temos composições, subpartes que são combinadas e que vão produzir diferentes valores de verdade. Nós temos o verdadeiro e o vácuo, o vazio. Então vai ser um conjunto vazio, vai ser a construção dos números, por exemplo, no princípio de Russell. Perdão, para poder construir diferentes valores de verdade. E a ideia desse artigo é que o quadro semântico comum que permite traduzir uma lógica na outra são funções parciais que permitem passar de um valor para outro, e essas funções parciais são definidas por produtos. Finalmente, quer dizer que quando definimos uma negação, eu preciso achar o slide definitivo. Bom, ele não está aqui. É que aqui temos diferentes funções parciais, transformar o verdadeiro no não falso, ou o não falso em verdadeiro, depois faz um produto dessas funções, e o produto dessas funções parciais dá uma afirmação diferente. E essas afirmações permitem traduzir no sistema lógico clássico, paraconsistente, etc. E o sistema modelo também, que é traduzível nesse ponto polivalente. Temos valores de verdade validados no sistema S5. E é interessante esse resultado porque parece questionar o teorema de Dugund, em virtude do qual não é possível caracterizar por uma matriz uma
tabela verdade os sistemas modais incluídos entre S1 e S5. E se ele tiver razão, então, como eu posso traduzir o sistema modal S5 em uma lógica polivalente? Bom, eu deixo essa questão em aberto. Eu acho que Granger tinha razão de falar de estrutura, que é a sentença que é aplicável, e que isso depende de um modelo que vamos escolher para poder definir e interpretar a linguagem. Então, essa escolha de um modelo, vamos dizer que vai caracterizar o estilo, e nesse sentido eu vou retomar a definição da estrutura de Granger, que é o trabalho de um teórico. Obrigado, e é isso. Philippe Lacour a dit que nous avons encore 10 minutes pour les débats. Questions? Avez-vous des questions? Observations? Commentaires? Non? Nesse caso, eu vou fazer uma pergunta, então. Sobretudo sobre o argumento de Slater. Eu não entendi o que você entende sobre o argumento de Slater. Slater tem razão ou não? Se ele não tiver razão, por que não? Bom, ele tem razão de dizer que a negação paraconsistente não é uma negação que cria uma relação lógica de paraconsistência, mas ele erra dizer que uma negação é necessariamente uma negação de sentença contraditória. Negação não é igual à formação de contradição. Eu sei, mas você está de acordo com isso? Que negação não é formação de contradição? Sim, mas eu acho que ele erra a fazer essa redução. Mas eu acho que ele tem razão quando ele diz que uma relação paraconsistente não tem uma função de contradição. Então não tem a função de verdade, mas se trata ainda de uma negação. Não, a função de verdade, ela não tem uma relação de contradição. For a start, I don't understand this operator A. Can you explain that to me, please? Of course, because I didn't have the time. My fault, once again. A is affirmation. It means that you have an operator of affirmation. It's a unary function, like negation, which consists in turn an output, an initial output x, into the exclusion of another output y. In order to make the difference between y and x, I need a domain in which we have structured true values. It means that, for instance, imagine u value, for instance, the GLT value, for instance, both true and false, is a set of true and false. T is x and f is y. It's a way to say that, for instance, that if I affirm that it's day, it's daylight, affirming this proposition consists in turning the value b into the value t. In this case, I preserve the logical value. Oh, okay, so I don't understand why n and a commute. Okay, so take NA phi. No, so we're number 4, right? Mm-hmm. Yeah, it's more complex. Okay, you apply a to phi, and you get y bar. And then you apply n to that, and you get y bar bar, which is presumably y. Mm. That's okay. Now do it the other way. Apply n to phi, and you get x bar. And then you apply a to that, and you get, well, I'm not sure what you get. Yeah, I have to explain actually this operation, because this operation will have an is a fusion. Fusion, okay, caution with the concept fusion, because the point is that this fusion is not the same as a composition, it's not the same as a product. For instance, an is not the same as iteration. It's not a of n, for instance. If you have a function turning x into exclusion of y, for instance, if you apply then the same operation a, it turns the y into x and double bar. And double bar is a Boolean
meta language, so a double bar, it's the same as y. That's the reason why x turns to y in this case. It's not product, it's not composition, it's another type of operation. I didn't have the time to explain, fortunately. Encore quelqu'un? A few slides back, where he said, it was something about applying a negation to get, you can apply it to the, that's it, okay. So we're talking about radical negation. Okay, so it applies to, now, forms of objects which are empty, right? So I'm not quite sure how to read that, but I guess it means names that don't refer. About the meaning of empty form objects. Yeah, well, I'm not sure what forme d'objet vide means. I was kind of thinking it means names that don't refer. No, of course. I think that here empty has not the same it's not the same theoretical meaning of emptiness. It's the same of meaning of an object without any structure. You have to have something. You apply negation about the something, and you obtain, for instance, the false from the true, because true is a simple object without any structure. That's the meaning of Granger in this case. So, okay, there's something I don't understand. All your operators apply to sentences, right? Yeah. But Granger seems to be talking about negation as an operator that applies to objects. So I don't quite see how these things match. Both cases here. If you read the paper of Granger, it says that, for instance, how to make the difference in Aristotle's logic between contrary forming and contradictory forming negation, for instance. Granger says it depends upon the structure of the proposition. If you say, for instance, Callias is not white, or Callias is not white, you apply the negation to the predicate or to the copula in terms of Aristotle's logic. And Granger says that the difference between both negations in this case depends upon the structure of the proposition, not from the true value. It depends upon the structure of the sense, not upon the structure of the referent. And that's a way to make a difference between contrary and contradictory relations. Yeah. Bon, oui. Merci alors.